Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai se surpreender com, com uma informação que a ciência ela conseguiu reter a partir da observação sistemática do indivíduo sobre a, a relação com as matérias, né, com a natureza. Só que essas relações elas se tornaram muito preciosas. O que que é isso? Quer dizer que a gente pressiona muito algo, né? A gente pressiona muito algo na nossa no nosso modelo de vida e esse relacionamento a um número de colecionar muita energia faz converter uma cola-energia do sentido da relação que a gente tem com esse objeto. E aí, o que que essa cola-energia é? Ela é uma coordenação de impulsos dos, dos variados impulsos que, que são os variados impulsos que são transduzidos e assinalados pelo nosso mecanismo de desenvolver sensação sobre esse ambiente. E aí, desses impulsos, a gente começa a desinterferir dessa relação uma sinalização mais íntima. E aí, essa sinalização mais íntima é aquele quadrado, ou é o expoente da edificação da variabilidade de colenergia a partir dessa relação de desimpulsos sobre a nossa matéria com a matéria X, né? A matéria X, ela é uma carga que consegue desencarregar uma variabilidade desescalar de cargas a partir do meu posicionamento com essa matéria, né? Então, é aquela questão de que uma caneta, ela pode escrever o universo. Só que o universo que ela vai escrever vai depender das intimidades de infracionar esse organismo sobre a capacidade, né? Sobre, sobre a regência de, 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 de movimentos com base na intimidade, né? Que imprime dados, né? Então, essa coleção de dados ela consegue expor universos e esses universos eles conseguem ter qualidades, né? Qualidades vão ser para nós então o acesso ou, ou a atividade do organismo frente a essa instrução. Então, qualidade é foco, né? Quando uma pessoa ela consegue tempo de foco, ela consegue dizer para nós conectada, é, focada, acessada. E esse acesso para nós dentro da ciência se diz ah, desse organismo vivo e da localização fina que se faz contrações para que esse contrações e uma força de controle dessa tensão, dessas contrações íntimas nessa dada região, nesse local. E isso o que que acontece?
as células elas vão ganhando coberturas sobre essas tensões de acesso que vão desenvolvendo freios anteparos que a gente chama de capacitação, a gente chama de calo celular, ou uma borracha para essa tensão que é desenvolvida na superioridade de, de, de se relacionar com uma matéria específica. Isso é um registro de coordenação que o ser humano desenvolveu, é uma tendência do ser de nascer um profissional para com o relacionamento com em dada substância, em dada necessidades instrucionais do organismo, né, para com controle de determinadas substâncias. E isso é muito, muito grande no sentido do organismo, né? Só que gera também uma certa dependência, né? Ah, bom, então todo o relacionamento que a gente faz, a gente desenvolve riscos, né? A gente inscreve no nosso organismo. E aí cabe aqui ressaltar algumas dúvidas, né? Por que que algumas pessoas conseguem olhar, né, achar melhor sobre a utilização do ouvido, algumas elas conseguem achar melhor utilizando, por exemplo, se a gente vai pesquisar alguma coisa, e aí a gente tem os dados dessa coisa, né? E aí a gente utiliza sempre de forma proporcional o nosso sistema sensitivo, né? O nossos órgãos sensitivos para buscar dentro das coordenadas do ambiente aonde que a gente vai encontrar esse algo, né? E aí esse algo para nós ele disserta a partir de memórias sensitivas, né? A gente disserta o organismo a partir de memórias sensitivas. Até mesmo quando a gente não tem experiência com essa busca, né, com o objeto a ser buscado, quando a gente é informado, a gente tem a infração de pedaços de códons, ou seja, informações que vão fazer com que a gente renderize aquilo que aparece na semelhança desses códons, dessas rimas, dessas, dessas palavras que vetorizam a nossa capacidade muscular de credenciar visão, né? Credenciar aquilo que pede que a gente busque, né? Então, se você nunca viu algo, você consegue, a partir de informações, ver aquilo que tendencia a ser esse algo. E aí, se você for para uma área que tem esse algo, você vai conseguir encontrar esse algo e ter uma proporção de certeza sobre esse algo, porque ele vai atender às informações que foram dissertadas, de certa forma, para você sobre esse comando, né? E é assim, e acontece assim no universo. Então, por que que pessoas elas têm muita facilidade de navegar entre ruas e achar ruas? Coisas que são super difíceis. Por quê? Porque elas têm familiaridade com esse processo dentro do seu organismo. Elas não se desesperam, elas não se entram em curto nervoso por conta das infrações sensitivas na hora dessa necessidade. Elas têm polinergia entre as células para fazer gerenciamento dessas tensões nervosas na hora que o corpo está sobre esse expediente de navegação entre ruas. Isso é tão bonito porque em certos momentos isso contamina a gente e isso faz com que a gente olhe para as pessoas diferente de nós com amor, com zelo,
né? Por exemplo, você vê a sua namorada ou o seu parceiro, a sua parceira, executando algo com muita maestria que você sabe que conseguiria executar, mas você não executa de certa forma porque você não se envolveu com essa atividade, não viu a necessidade de se envolver com essa atividade, você vê que ele tem, ele e essa pessoa tem e ela começa a servir você, ajudar você, você começa a olhar com respeito para essa pessoa, né? A aparência dela sobre o processo começa a te chamar a atenção. Isso começa a ser, de certa forma, artístico para o seu corpo, porque ela salda o seu corpo, ela salva o seu corpo de um processo nervoso, né? E o que é um processo nervoso? O processo nervoso é a incapacidade do organismo de processar sintonia. Então, o nervoso é quando você vai pegar um peso e não consegue carregar. Você consegue sintonizar, mas você não consegue manter a sintonia. Isso é um nervo, né? Ou é quando você sai de ritmo, né? Você começa a desassimilar a natureza e aí você perde a conexão, sendo que a sua vida, entre aspas, depende dessa conexão. Por que entre aspas? Porque a gente sempre está conectado. Só que o objetivo desse sempre se arma por um ponto de desafio. A gente é movido por desafio o tempo todo, né? O próprio sobrevivência é um desafio, né? O próprio ser um ser social sobre a família é um desafio. O tempo todo a gente está sobre desafio. E aí a gente colhe a sustentação desses desafios que foram desenvolvidos, que conseguiram ser cessados, né? E aí a gente consegue acessar a resposta, a reação desse desimpulso, desses pulsos que foram colhidos diante desse desafio. Tudo isso mexe com a física, com a química do organismo. A gente chama isso de fisicoquímica, né? Ou até mesmo de processos fisiológicos, né? Um elemento muito importante desses processos fisiológicos, né, agora utilizando a biotecnologia para poder acessar de forma acadêmica e até mesmo instrutiva para os profissionais, os cientistas, os caras que pessoas que querem ver dessa forma, ou seja, utilizar esse acordo de visão para decompor essa verdade que está dentro dessa observação e dos fenômenos biológicos do organismo, a gente começou a ver a célula de outra forma, que é a unidade menor do organismo, e essa célula a gente viu que consegue ter, a partir dessas relações humanas, né? Por exemplo, fogo, calor, e diferenciais de calor, diferenciais de fogo, e o fogo, querendo ou não, ele tem uma frequência semelhante ao que é calor para nós, né? Porque ele mexe com o calor do organismo. Frio é a mesma coisa, né? Frio ele mexe com o organismo, a falta de temperatura, na verdade, mexe com o organismo. E o organismo ele coleciona também essas diferenciações e ele produz respostas de diferenciais a essas a essas informações no sentido da transdução orgânica, no sentido do nervo que contrai ou relaxa frente a essa informação, para manter os processos do organismo em homeostasia. Então, a gente tem para essas células o que a gente chama de enzima. Né?
A enzima, ela é aquilo que consegue fazer com que a célula é, consiga é, desenvolver predileções, manter o estado, né? Uma vez que a célula ela tem esse núcleo de sensações, né? O núcleo celular, e sobre esse núcleo ela meio que faz a desenvolve as respostas que vão ser a, é, que vão ser discutidas, que vão ser regenciadas pelas organelas celulares, né? Tem um núcleo, o núcleo recebe o dano e o núcleo ele desenvolve desse dano algo que vai desatencionar as organelas e vai mandar a resposta celular para essa unidade de vida. Quando a gente tem essas diferenciais, né, a gente meio que no impulso a gente automaticamente, a nossa célula automaticamente sobre esse dano, ela desenvolve a contração rítmica, né, a contração organolar. E aí o que que acontece? Com a enzima, a gente consegue mudar esse ritmo. Então a enzima é como se a gente colocasse capotrastes no braço do violão. É como se a gente colocasse é, talvez as surdinas, né, no violino para quem conhece. E é como se a gente colocasse roupa própria para determinados ambientes. É como se a gente colocasse óculos, entendeu? É como se a gente elevasse a nossa capacidade para alguma, a gente colocasse acessórios para alguma instrução celular, né? Ou seja, as enzimas elas conseguem melhorar, né, ou aumentar a taxa de atenção de uma célula, dado o impulso dela de desatender. Então, você é meio que sobre o impulso a gente meio que desatende a célula para poder sobreviver. Só que a gente conhece e se a gente manter um pouco mais na atenção, a gente vai conseguir desenvolver essa célula sobre uma capacidade de alta tensão. E a enzima, ela é a estrutura bioquímica que desenvolve isso, né? E capacita a célula. Então, cada célula ela consegue ter uma é, sobre o órgão, ela consegue ter uma enzima específica. E aí essa enzima específica, ela de certa forma, ela vai dentro desse órgão, ela vai pedir a unidade, o envolvimento com a enzima somente quando ela tiver tensões na atividade maiores do que elas teve. Porque uma vez com a tensão, uma vez utilizando a enzima, a célula ela vai conseguindo sobre, sobre revestimentos, sobre organismos, sobre reacordos, né? Ela vai conseguindo formar estruturas que vão manter ela estável para aquela atividade. É claro que a gente tem o, o anabolismo, o catabolismo, que com o passar do tempo, se não voltar a estimular a célula a dada atividade, a gente perde a relação enzimática, né? A gente perde a estrutura, né? Desaba, vai desabando esses acessórios. Mas, se mantido, a gente tem condição de desenvolver, né, uma célula que vai ficar sempre estável por conta da ecofiliação da atividade, né, sobre o mantimento, e a gente vai ter mais facilidade de elevar atividades maiores para esses locais.
né, para esses órgãos, para esses locais, né, para essas atividades celulares que são desenvolvidas, né, com essas dadas relações que a gente falou. E aí, isso é um barato, porque isso é como se você conseguisse realmente viajar no fluxo de matérias, né? Na materialização das matérias dentro de si mesmo, né? Mas tudo tem que ser levado muito a sério, porque a curva de atividade, ela, ela vai diminuindo cada vez mais que a gente reage. Então, a primeiro momento, a nossa reação com uma matéria vai ativar muito a gente. E aí a gente vai conseguir, dessa ativação, fazer com que a célula consiga estar sobre essa matéria. E aí na próxima vez que a gente envolve com essa matéria, a gente vai precisar de se envolver mais para atingir a atividade que a gente atingiria, né? É, E aí, essa que é a dificuldade de manter a insistência. Quando a gente está sempre pensando no arrecadamento da sensação que a gente teve na primeira vez. Como a primeira vez, né? E aí, ah, isso é um pouco suicídio, né? Se você sempre pensar assim, porque ah, é o nível mais difícil que tem de chegar à célula. É o nível mais hard. A pessoa geralmente consegue, né, manter esse estado de nível hard somente quando ela cria um mecanismo de alta performance, né, uma rotina de alta performance. Então isso são atletas de alto nível ou são pessoas concentradas a um alto nível de insistência sobre determinada relação, né? Porém, a gente tem a curva de nível, né? Que não é o como a primeira vez, mas é aquela que chega, chega ao processo enzimático, chega a manter, né? Então a gente tem a curva a curva de nível, que é o mantimento, é o padrão que a gente precisa para manter o organismo saudável, para saudar essa relação, né? Então, isso são mistérios do organismo que as pessoas elas vão encontrando, vão extraindo, vão divergindo a partir dessas relações científicas, né? A partir das idades e dos mostruários de, de realidade dessa idade, é claro, consumindo de forma sensitiva as informações, né? A gente não pode ser nenhum nenhum concreto na hora que a gente for lidar com essas informações, senão a gente não vai conseguir é, o atingir, né, transduzir, fazer o fazer é, a recriação daquilo que a gente consegue ver com base na detecção de organismos vivos, né? Mas graças à biotecnologia e à especialização de professores, a gente consegue levar as pessoas mais novas a verem aquilo que elas conseguiriam ver, conseguiriam perceber somente depois de muitos anos, né? Isso é um trabalho belo da ciência e da educação acadêmica. Bom, então a gente vai falar da enzima,
né? Então, isso aqui é a biotecnologia, é uma, é uma molécula do organismo. E enzima, ela para nós, ela desafere a ência, né? Ela efere sobre o circuito sobre o circuito dos impulsos nervosos, né? Tem os impulsos nervosos. E aí o que que acontece? Essa eferência, ela sempre desescala no organismo. Porque quando entra uma dada energia, um dado pulso aqui no organismo, ó, que vai ser processado, o que que acontece? Ele é desescalado pela contração. A gente tem contrações aqui, ó. E essas contrações são escalas, né? São as escalas de contração que foram finalizadas, né? O Z representa, olha só o que que o Z representa. Ele representa o limite de contração, né? A gente sempre tem o antagonista e o agonista dentro de uma via de possibilidade de impressão. E aí o que que acontece? Nisso a gente tem uma forma, uma matéria, e a gente tem o quanto a gente consegue apertar essa matéria. Só que no organismo funciona a partir de nervos. Os nervos que fazem os apertos ou os desapertos, porque eles levam energia que vão dizer nervosas ou desnervosas, né? Quando está nervosa, inerva, a gente meio que gela e prensa. Desnervosa, né? Desnervosa, a gente desgela e aquece. Então, nervosa, neve, lembra de contração. Desnervosa, lembra de fogo, desinervação, ó. Então, abre. Tudo é um abre e fecha. Abre e fecha. Então, reconhecendo esse abre e fecha sobre um núcleo celular, a gente consegue aprender sobre, sobre essa matéria que imaterializa. Olha só a palavra ima. A enzima, ela é a fenda que imaterializa no organismo controle da matéria. E aí a gente tem a metabolismo, o processo de manter ativo, né? Manter ativo a cognição do controle do organismo sobre o descontrole que essa matéria pode fazer. Porque existe os filmes de, de presença, né? De relação com a matéria. E aí esses filmes, eles são eles que desenvolvem os pulsos possíveis, né? Então é mais ou menos assim, ó. A gente tem as escalas de notações, ou seja, relações de pulsos de controle e fazem a arquitetura gerenciar as contrações nas localizações que mira, ou seja, nas localizações que os pulsos fazem colher inervação ou desinervar a colenergia. Você inerva ou desinerva. Okay? Então a gente tem o sistema nervoso central e do centro a gente inerva ou desinerva. A gente pula, desinervar é pular o nervo e levar mais inervação para outra localização. Desescalares de colinergia em somatização orgânica entre fração de energia. E essa fração de energia é basicamente isso. É você pular ou não pular esse processo de deferição sobre o pulso que desenvolve a colinergia, né? Você tem sempre lá no seu
O líquido encefalorraquidiano, você tem sempre lá plasma, você tem nas contrações dos nervos, você tem a escala de energia. E aí existe essa somatização, né? Aquele processo de, de realizar a equação, e a equação sobre a relação com a matéria, ela faz a distributiva, e às vezes nessa distributiva ela pula um local para levar mais, distribuir mais para outro. E aí essa fração de energia. Sob o ritmo, né? E aí a gente tem o ritmo do pulso que avisa aonde tem que pular e não, e quanto tem que pular. É mais ou menos assim o pulso, ó. Não pula, não pula e pula. Não pula e pula grande, né? De administração de tarefas. Tá certo? E aí o que acontece? A bioquímica, ela mostra a alquimia, né, desses desenvolvimentos rítmicos, de notações nervosas que o organismo cria e indefere a partir da criação e da sustentabilidade dessa criação, ou seja, você levar essa criação, essa matéria, a um nível de utilidade, a um ritmo de constante utilização, você consegue drenar e materializar essa matéria na sua administração de tarefas, de processos desses pulsos que essa matéria faz. Então, assim a gente consegue diferenciar os seres e até mesmo salvar os seres sobre aquilo que eles pensam ser e desenvolvem cuidando, criando aquilo que são sobre essa interseção de imaterializar, né? Ou seja, a gente tem as pessoas que imaterializam até mesmo doenças, rimas doentes. Dizem-se não serem capazes de algo. Mas isso não é uma verdade. Essa verdade só se torna verdade quando a pessoa ela cria essa rima no organismo e instala, né? A partir de processos biológicos. Tá. Isso é importante falar porque tem pessoas que conseguem acreditar e chegar nessa conclusão, né? E aí isso a gente pode até discutir, porque são fenômenos físicos e químicos, físico-químicos. Enzimas. As enzimas são proteínas que catalisam reações. E aí quando fala assim, enzimas são proteínas que catalisam. O que uma pessoa leiga entende-se sobre isso? Catalisam reações químicas. Químicas quais ocorrem em seres vivos, né? Isso aqui é basicamente o que eu falei, ó. São proteínas. O que são proteínas? São instruções do núcleo celular. Então são reações do núcleo celular. São reações do núcleo celular que catalisam. O que catalisam? Uma vez que o núcleo celular ele sofre a inervação ou desinervação, isso aqui, ó, ele faz o pulso aqui, ó, nessa realidade aqui, ó, a coroa de espinhos, né? O pulso celular. Pode chamar, pode falar. Coroa de espinhos. Né? Ah, e aí a proteína ela vai catalisar isso aqui, ó. Tá vendo? Essa coroa de espinhos, esse pulso celular. Por quê? Porque toda a relação do homem
principalmente uma relação do homem com uma matéria que tem nome e núcleo de cultura social, a gente tem o desenvolvimento de arquivos que fazem com que a gente consiga despir, né, esses pulsos a partir de aceleração ou desaceleração, inervação ou desinervação, contração ou descontração com determinada matéria, né? E aí o vetor de pulso começa a inscrever a nossa relação em um determinado dia. Por isso que tem dias que a gente se relaciona melhor do que outros dias que a gente não se relaciona com a matéria, né? Porque dependendo do dia a gente desenvolve uma proteína e o processo catalítico. E tudo isso vai fazer reações químicas no nosso organismo, que vão fazer hormônios, vão fazer temperaturas, vão fazer, dentro dessas relatividades, vão fazer o organismo estar em equilíbrio, que a gente chama de homeostase, saudável, homeostase, saudável. Então é basicamente isso. O que é o saudável? É o temperado, é o seguro, é o máscara de contenção de nervo. Ele não vai ficar nervoso, ele vai conseguir conter os nervos dos desafios diários. Então a enzima é isso. Até por isso a gente tem processos de formação de enzima que são escalares, são progressivos. Elas aceleram a velocidade das reações, o que contribui para o metabolismo. Sem as enzimas, muitas reações seriam extremamente lentas. Aceleram a velocidade das reações. Ou seja, elas inervam e conseguem, sobre a inervação, mandar mais ou menos nervo nessa região de que precisa ser reagida, né? Precisa reagir. Entendeu? Durante a reação, as enzimas não mudam sua composição e também não são consumidas. Assim, elas podem participar várias vezes do mesmo tipo de reação em um intervalo de tempo pequeno. Quase todas as reações do metabolismo celular são catalisadas por enzimas. Então vamos lá. Durante as reações não mudam sua composição, também não são consumidas. Elas ficam lá. É como se fossem marcas, marcas do organismo, marcas localizadas. Sua composição e também não são consumidas. Assim, elas podem participar várias vezes da mesma reação em um intervalo de tempo pequeno. Quase todas as reações do metabolismo celular marcas no organismo, ou seja, lesões específicas que o que aconteceu? Que foram levadas ao julgamento do corpo. E esse julgamento do corpo fez raiz nervosa para essa lesão que mantém constante. Constante. Então é como se fosse um processo de adaptação, de instalação por marca de desorganização. Então, se você sempre desorganiza um lugar, seu organismo ele vai precisar, para sobreviver e para fazer a adaptação a essa desorganização, ele vai precisar instalar uma raiz nervosa que vai controlar os nervos dessa desorganização, dessas marcas, dessas lesões, desses locais específicos. Quase todas as reações do metabolismo celular
são catalisadas por enzimas. Verdade. Todas, quase todas reações são, são edificadas por enzimas. Salvo algumas exceções quando as reações elas não se repetem, né? Então, quando não se repete ou quando essa reação ela acontece em um instante muito pequeno, ela só serve como um crédito para uma reação maior. Então, a gente tem tamanhos de reação. E esses tamanhos de reação vão dizer se as ações vão fazer com que as células precisem de enzimas, né? Ações vão dizer se as células precisam de enzimas. Então são basicamente isso, são tamanhos, são as repetições das ações que vão dizer se precisam de enzimas. Mas em um contexto geral, a gente geralmente repete muito do que a gente já fez. A gente, a gente tem muito menos ações novas do que. Ou seja, ações novas, ações desconhecidas, reações novas, reações desconhecidas, do que reações conhecidas. É isso até que fez com que a gente conseguisse viver mais tempo. A eficiência de uma molécula de enzima é muito grande. É como se fosse a sensibilidade. A eficiência é como se fosse a sensibilidade. Ó. Eficiência é a resposta à sensibilidade causada. Então, olha só, a eficiência é uma molécula de enzima de uma molécula de enzima é muito grande. Se você marca, lesa muito, se você toca muito uma nota, você vai conseguir reagir porque registrou muito essa nota. Então você tem a harmonia da enzima, que faz ela ficar, faz ela ser eficiente, devido a enzima ser a marca, ou seja, uma fechadura de uma matéria, né? A gente tem a matéria, nessa matéria a gente tem os meios de pulsar essa matéria em nós, ou seja, de elevar ela em materialidade, fazer a vetor pulso rítmico em nós. Isso a gente precisou de laboratório, de investigação científica, por quê? Porque isso aqui, ó, acontece no automatismo. Até que a gente conseguisse ver isso e revelar isso de forma científica, levou bastante tempo para germinar essa intuição, para ver essa intuição com prova. Estima-se que, em geral, uma molécula de enzima seja capaz de converter 1000 moléculas de substrato em seus respectivos produtos. Isso é, em apenas um minuto. Ela é muito eficiente. Muito eficientes. Ahn, como funciona? Vamos ver aqui, ó. Cada enzima é específica para um tipo de reação. Então a gente tem a ação e a reação. E essa ação que vai para a célula, né? Vamos pôr que aqui é a célula. Ela
ela faz a célula fabricar enzima, ou seja, contração de escala, para manter a tensão a um nível superior, para levar a tensão a um nível superior. A cada enzima específica para um tipo de reação. Então, a reação de uma ação coordena o núcleo a criar a enzima, né? A enzima é perfeita. Ou seja, elas atuam somente em um determinado composto. E composto é mais ou menos a imaterialização da matéria ou da reação que essa matéria faz no organismo. E efetuam sempre o mesmo tipo de reação. Então, para todo tipo de reação, a gente tem de uma tensão, a gente tem um armário de reações. Armário. Esse armário, ele geralmente ele é ativado pelo veículo harmônico, né, da ação, da atividade. A atividade, ela se transforma em harmonia no organismo. Por mais que ela tenha pouca harmonia no ambiente, ou você detecta sobre a atividade pouca harmonia, o organismo ele completa a harmonia a partir da enzima, a partir da escala de transdução de sinal. A gente faz a transdução. Transduz, porque a gente cria uma harmonia para o organismo manter-se harmônico ao ambiente, para ele lesar menos sobre essa desarmonia. Às vezes, né, a reação. Então a enzima ela ajuda muito também nessa necessidade do organismo manter a harmonia. Então a gente se arma para municionar sobre reações que vão desescalar no nosso organismo. Que vão desescalar no nosso organismo. Vão infracionar a gente sobre os processos químicos, né? Sobre a fisiologia do desfuncionando o que a gente estava e pedindo para a gente funcionar de uma outra forma. Da forma reativa sobre essa tensão. O composto sobre o qual a enzima age é genericamente denominado substrato. A grande especificidade enzima, a grande especificidade enzima-substrato está relacionada à forma tridimensional de ambos. Tem a enzima, a matéria, né? E o substrato da matéria aqui, ó. Elas se encaixam perfeitamente como chave em fechadura. Esse comportamento damos o nome de teoria da chave fechadura. Então olha o que acontece. A célula sobre uma tensão, ela não recebe, como a gente viu no núcleo, essa tensão, esse pulso, esse nervo ou desinervo, e ela começa a fazer esse pulso aqui celular, né? Tentando manter. E às vezes extravasa mesmo. Não tem problema. Porque a gente tem o interstício, né? Que recebe esses extravasamentos desses pulsos. Aí o que acontece? Na dada ação que essa célula está comemorando, está cometendo essa célula,
ela está reagindo a esses pulsos. E aí o que, que acontece? Essa reação, essas reações marcam a célula, né? A célula é marcada, né? Então a gente tem a marca na célula. E essa marca na célula, ela precisa de ser substratada. Uma vez substratando essa marca, marca na célula a gente substrata. Uma vez substratando, esse local ele fica forte. Então a gente faz o forte de substrato na célula. Esse forte de substrato na célula é o complemento da marca. Então você tem a célula e aí você tem a célula marcada. E aí você coloca o substrato aqui, ó, acabou. Essa célula ela fica eficiente porque ela ela tem essa substrato aqui, ó, que nessa região faz com que ela fique mais forte. E amanhã ou logo ou na mesma sequência você vai fazer o processo ativo. Quando você ativar a tensão aqui, for inervado aqui, você vai conseguir colher energia mais tempo. Você vai ficar muito mais tempo tensionado, porque tem um substrato aqui, ó, nessa região que é indeferida, que é deferida. E é isso, né? Você vai conseguir metabolizar, né? Você não vai sofrer lesão. Isso não vai te marcar e vai te dificultar processar com base, né, nessa inervação. Você vai conseguir superioridade. Então é basicamente isso que é a questão, né? E aí a gente tem esse sítio ativo que é as marcas, né? O sítio ativo representa a marca da atividade que a célula sofre, né? Que é levado à célula. E aí o substrato ele vai e chega depois, né? Porque o corpo ele vai se substratando. Isso é como se fosse, de certa forma, a imunidade do corpo em, em relatividade, né? De forma geral, né? É a imunidade acontecendo é, em na assim, em tempo real que a gente fala. A gente não para poder a imunidade e o substrato vir. Ele vai para onde dá. Ele vai ao mesmo tempo que ele vai sendo atencionado, ele vai produzindo substrato ou ele vai encontrando a forma de utilizar o substrato, né? Porque a célula ela também movimenta, né? E dependendo da atenção, a gente começa a mexer até mesmo a célula. Por exemplo, a tensão está vindo por cá. E aí nessa tensão vindo por cá, o que acontece? Você está recebendo aqui, ó, o estímulo está vindo para cá, ó. Aqui, ó, tá vindo para cá. E aí às vezes você consegue mexer um pouquinho a célula aqui, ó, para mudar a marca, para fazer uma atualização na marca. E aí modular esse substrato ou a chegada dessa energia. Consegue fazer esses zigue-zagues, esses designs na marca. E aí fazer a marca ter cara nova, né? Ou ter substrato sítio ativos novos. Entre os fatores que alteram a atividade das enzimas estão. Isso aqui é importante. Os zigue-zagues das enzimas, né? Alteram a atividade das enzimas. Temperatura, pH, tempo e concentração de enzima e do substrato. Tempo, concentração
enzima. Ou seja, isso aqui é a consistência da massa. Temperatura condiciona a velocidade da reação. Temperatura, ela influencia a região e o funcionamento do organismo, porque quando a gente está em baixa temperatura, o organismo ele desestimula alguns órgãos para poder reter temperatura na necessidade de funcionar outros que precisam dessa regulação, né? Precisam de uma temperatura X. Então, a temperatura condiciona a velocidade da reação. Temperaturas extremamente altas podem desnaturar as enzimas. Cada enzima atua sob uma temperatura ideal. Então vamos supor que a enzima são costuras, são retalhos, né? E aí, se você aumenta a temperatura, o que acontece? Você meio que faz com que esses retalhos, essas costuras, elas se expandem, né? Elas meio que os fios que estavam bem presos, eles começam a se descolar, ou seja, desnaturar. pH. Vamos fazer a imagem aqui, ó, temperatura desnatura. Desnatura é isso aqui, ó. É você ter isso aqui. E aí você desnaturar isso aqui, ó. É mais ou menos essa expansão aqui para aquele substrato. É claro que aqui a gente está com uma proporção, uma escala muito maior, mas funciona mais ou menos assim para a enzima. Ou seja, a enzima ela vai perdendo a função de, de acelerar as reações, né? De proteger a célula nesse dado sentido, de melhorar a resposta celular, capacitar ela sobre a atividade. pH. Cada enzima possui uma faixa de pH considerada ideal. Dentro desses valores, a atividade é máxima. Então, pH é o quanto determina o quanto a fibra suporta temperismo orgânico. Então vamos supor que essa fibra é o DNA que compõe, né? E cada célula ela tem um núcleo que consente do DNA uma fibra com mais qualidade ou menos qualidade. E aí essa fibra é essa linha, né? É a linha tecidual que vai fabricar linha tecidual que dura ou não dura sobre os estímulos. Então, cada célula ela precisa de construir suas enzimas com uma determinada linha. E aí, o que acontece? Se chegar nessa célula, ou se o ambiente dessa célula estiver com um pH alterado, logicamente, essa linha tecidual ela vai sofrer sobre essa alteração do pH. Ou seja, a gente vai ter uma certa sujeira na linha. E essa sujeira na linha, ela pode fazer com que a linha fique mais dura e aí ela perca a qualidade enzimática. A linha ela pode ficar de outra cor, muda a característica da linha, né? E essa mudança da característica da linha faz com que ela perca eficiência enzimática. Tempo. Quando mais tempo a enzima tiver contato com o substrato, mais produtos serão produzidos. Mais produtos serão. Produtos aqui são produtos metabólicos. Metabolismo da célula.
Então, o tempo ele influencia no metabolismo, ou seja, aquilo que a enzima ajuda, coopera, né? Por exemplo, vamos supor que a enzima ela está ajudando a célula na segurança da célula, que a célula está tá sofrendo muita tensão, né? E aí a enzima tá se instalando na célula para poder suportar essa tensão. Uma vez que a tensão cessa, de certa forma, as enzimas elas vão precisar é, cessar também, né? Para quê? Para que a gente consiga na célula é, diminuir o produto, né? Fazer a é, diminuir esse metabolismo. É claro que esse metabolismo, de certa forma, ele reduz com o passar do tempo nas pessoas. Mas a gente fala de atividades em paralelo, né? É claro que a gente só vai ativar uma célula para determinada enzima quando a gente estiver mexendo com uma matéria e essa matéria ela vai dizer sobre a reação, a especificidade enzimática que a célula vai precisar. Então, se um profissional ele vai ter mais tempo de substrato, obviamente, porque ele se envolve muito com uma matéria que vai fazer na célula, nascer na célula dele o substrato. Agora, quando ele faz de vez em quando, vez ou outra, uma certa atividade, aí ele vai ter menos tempo de substrato, é mais ou menos concentração de enzima e substrato. E aí essa concentração, quanto maior a concentração de enzima e do substrato, maior será a velocidade da reação. Então, essa concentração também é como se fosse ahn, é como se fosse lapidação. Lapidação para os impulsos. Lapidação e impulso. Então, quanto mais lapidação de impulso, menos desimpulso o organismo tem, menor o desimpulso. Ou seja, o desequilíbrio, a desconcentração, e aí o organismo consegue manter o estado de concentração, ou seja, inabalável sobre determinadas coisas. Então, enzimas são paradas aí. Classificação. As enzimas são classificadas nos seguintes grupos, conforme o tipo de reação química que catalisam: oxidorredutases, presta atenção, classificadas nos seguintes grupos. A gente vai classificar as enzimas conforme o tipo de reação. Então, toda ação não tem uma reação, então, conforme o tipo de reação química que elas catalisam, ou seja, que elas sofrem, que elas são inervadas ou desinervadas. Elas precisam de complementar, né, ou compreender ou complementar essa falta de resolução, falta de harmonia. Então, quando alguém te fala alguma coisa, você fala assim: "Ah, entendi". Só que você não entendeu tudo, mas lhe falta, mas para não lhe faltar harmonia, você diz entendi. E aí você consegue conter alguns pulsos desse universo de informação para processar entendimento depois. E aí é basicamente a gente vai classificar com base nesse tipo de reação.
Óxido redutase, né? Ó, aquecido. O aquecido redutase, né? Então, isso aqui é como se fosse uma redução. Óxido redutase. Redução. Tinha muita água ou muito líquido e você fez uma redução. Você fez uma concentração. Então, é uma relação, é uma atividade que vai fazer uma concentração celular. Vai reduzir a célula a uma reação, né? Reações de oxidação, redução ou transferência de elétrons, bem chama de transferência de elétrons. Então vamos pôr que elétrons são águas ou são os líquidos que descarregam uma célula e aí você transfere esses líquidos, você se concentra, você vai para perto do núcleo. Desidrogenases e oxidases. Desi, desidro, desidro, desidrogenases e oxidases. O aquecidases. Então fica simples, né? Essas são as duas, né? Os dois modelos, dois tipos de enzimas que a gente tem para esses determinados, para esses determinados tipos de reações, oxirredução. A segunda tipo de reação de enzimas são as transferases. As transferência de grupos funcionais como amina, fosfato, acil e carboxy. Exemplo. Então elas vão transferir grupos funcionais como amina. Então esses grupos funcionais são como se fosse estilos de registro, ou seja, temas. Então essas transferases, esses estilos de registro, temas, né, que a gente até mesmo tem na sociedade, vão ser transferidos, né? Ou seja, você é julgado pela aparência, né? É o julgado pela aparência. E aí se você vai para uma festa e aí pede para utilizar terno com gravata e aí você não vai com terno e gravata ou vai sem a gravata, você vai ser julgado pela especificidade do complexo da festa, né? Então, isso vai ocasionar você um julgamento. As transferases, elas vão funcionar assim, cara, mas tudo bem, pode passar tranquilo, é normal. Vai dizer assim, é normal, não tem problema. Elas vão tentar fazer você acreditar nisso. E esses grupos eles vão funcionar assim, ó. A mina, vão tentar fazer a mina, transferir a mina, o fosfato, acil e carboxi, acil e carboxi. Quem são elas? Quais são as enzimas? São as quinases, e as transaminases.
transaminases. Então, de tanto ânimo que tem, as pessoas relevam o apelo, o apelo crítico, o apelo conjugado, né? O parâmetro. Né? É mais ou menos isso. Tema, parâmetro. Legal, né? E no organismo a gente tem isso, cara, né? Demorou muitos séculos pra gente ter esse edifício, mas ainda bem que a gente tem esses edifícios, né? Bom, eu já tô um pouco cansado, e aí a gente vou deixar para continuar o vídeo na parte 2 que eu vou fazer, né? Vou, vou gravar na semana que vem. Então é isso. Vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!